Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto bem, digamos, provocador, que deu o que falar. O nome é Dispelling Beauty Lies, de um autor chamado Jason Lock. E olha, o nosso papel aqui é simples. Vamos desconstruir as ideias principais dele de um jeito bem objetivo, sem tomar partido, ok? Então, a ideia é justamente essa. Olhar para esse material com uma lupa, sabe, de forma bem analítica, bem imparcial, para a gente entender. Afinal, que argumentos são esses? Como é que o autor chega nessas conclusões? E, claro, por que tudo isso gerou tanta, mas tanta controvérsia? Para nossa análise ficar bem organizada, a gente vai seguir um roteirinho. Olha só. Primeiro, vamos entender a premissa por trás das mentiras da beleza. Depois, a gente investiga como ele diz ter descoberto as preferências masculinas e qual seria a tal forma ideal. Aí a gente passa para as dicas de beleza que ele dá e, para fechar, a gente fala da controvérsia e faz umas considerações finais. Então vamos lá, começando pelo começo. Qual é a grande ideia, o ponto central do autor? Basicamente, ele parte do princípio de que a conversa que temos hoje sobre beleza feminina está toda errada. E aqui está a base de tudo, nas palavras dele mesmo. A tese é que existe uma verdade, quase que universal, sobre o que é atraente, mas que essa verdade está escondida debaixo de um monte de mentiras que só servem para confundir. E quem seriam os culpados por espalhar essas mentiras? Bom, segundo o autor, a lista é longa, viu? Ele aponta para a indústria da moda, para influenciadores pagos e até mesmo para os influenciadores body positive. Mas não para por aí. Jornalistas, homens querendo ser educados, mulheres inseguras e até as mulheres consideradas mais bonitas, todo mundo, de alguma forma, estaria nesse jogo. Ok, então peraí. Se a opinião publicamente, se as pesquisas não são confiáveis, como é que a gente descobre a tal verdade? Bom, é aí que a metodologia dele fica bem diferente. A lógica dele é basicamente essa. De um lado, ele diz que fontes como pesquisas públicas não valem nada. Por quê? Porque as pessoas sentiriam uma pressão social para não falar a verdade sobre o que realmente acham atraente. Do outro lado, ele aponta o que chama de fontes verdadeiras. E o que seriam elas? Mulheres imaginárias. É isso mesmo. Ele argumenta que o que os homens idealizam no privado, em bonecas, arte, personagens, isso sim revelaria as preferências reais, sem filtro. E essa análise dele se baseia em 3 pilares. Primeiro, ele volta no tempo e olha para os arquétipos históricos, sabe? Estátuas antigas de deusas do amor. Segundo, ele vem para o presente e analisa ideais comerciais, como as proporções de bonecas sexuais. E por último, ele mergulha no mundo da ficção, desenhos, animes e até imagens criadas por inteligência artificial. Certo, metodologia apresentada. E depois de toda essa análise histórica, comercial e ficcional, qual é a grande conclusão? O que ele diz ter encontrado? A conclusão que ele apresenta é bem direta. Segundo o autor, todas essas fontes, de épocas e lugares diferentes, apontam para uma única direção: um corpo com formato de ampulheta, bem curvilíneo. E ele detalha o que seria essa forma ideal. Basicamente, são 4 características principais. Uma cintura pequena, seios maiores que a média, quadris bem marcados e um peso que ele considera moderado e saudável. Ele defende que esses traços são uma constante, das estátuas antigas até a inteligência artificial de hoje. Certo. Então, partindo dessa teoria toda, o guia começa a dar conselhos práticos. A ideia é, agora que a verdade foi revelada, o que fazer com essa informação? E a dica número 1, a mais importante de todas, segundo ele, não é sobre corpo ou roupa, é sobre mentalidade. Ele diz que a principal técnica de beleza é realmente se importar com o que ele chama de beleza genuína, e não com o status ou com o que está na moda. E aqui a gente tem um resumo de algumas das dicas mais diretas e, sem dúvida, controversas. Para cabelo, ele diz: mantenha longo, não corte curto. Para lingerie, use preto, branco ou rosa, mas evite cores como nude. E aqui vem um ponto bem polêmico. Sobre cirurgia, ele afirma que o aumento de seios funciona e que não se deve confiar apenas na beleza natural. E claro, com dicas e afirmações como essas, a gente chega na parte da controvérsia. Não é de se espantar que esse material tenha causado tanto barulho. O próprio autor, aliás, se refere a ele como um texto banido. E olha só como o próprio autor descreve a reação ao trabalho dele. Ele diz: quem não vivenciou em primeira mão não pode imaginar a quantidade de ódio a que fui submetido por compartilhar as informações que leu aqui. Ou seja, na visão dele, todo o ódio e a censura que ele diz ter sofrido só servem para provar que ele está certo, que ele tocou numa verdade inconveniente.
Bom, depois de passar por todos esses pontos, a gente fica com uma pergunta no ar, né? Em um tempo com tantas imagens editadas, com tantos filtros e ideais construídos, o que, afinal, define uma beleza autêntica? É uma reflexão, entanto, né? Pessoal, muito obrigado pela companhia nessa exploração. O nosso objetivo aqui foi exatamente este, pegar uma obra polêmica e apresentar os argumentos de forma clara e objetiva para que cada um tire as próprias conclusões. A gente se vê na próxima. Até mais.